Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos refletir em um versículo do Salmo 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E a pergunta para hoje é: o que você teme? O que te assusta? O que te traz medo, ansiedade, preocupação? O salmista está dizendo que o Senhor é luz e conhecimento traz luz. Por isso, quando estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso entendimento é iluminado para compreender a palavra de Deus. O salmista também diz que o Senhor é a salvação. Quantos perigos Davi enfrentou em sua vida, desde menino, quando ainda pastor de ovelhas lá nas terras do seu pai, que enfrentava leões, que enfrentava ursos, que enfrentava animais ferozes para defender suas ovelhas. Desde criança, ele já sabia o que era confiar. Ele sabia que a sua força não era dele, mas vinha do Senhor, o seu Deus, o Criador de todas as coisas. O salmista também diz que ele é fortaleza. Como conhecedor da linguagem militar, porque Davi aqui já não é mais um pastorzinho de ovelha, mas já é um homem de guerra, ele sempre sabia o lugar certo para escolher, para ficar, para se posicionar diante das batalhas, no campo de batalha. E enquanto ele não estava em batalha, ele estava em louvor e adoração ao Senhor. E este salmo foi escrito numa desta situação, porque ele está dizendo: a quem temerei? E ele prossegue no salmo falando que, ainda que venham grandes inimigos, o Senhor, que é a sua fortaleza, que é a sua luz, que é o seu Salvador, o livrará de todos eles. Ele é até ousado em perguntar: a quem temerei? Nos tempos do salmista, os exércitos eram muito cruéis, bárbaros. O sangue dava na canela. Mas o Deus a quem Davi seguia orientava as flechas dos arqueiros, orientava a espada dos seus lutadores e ele vencia. E se você quiser conhecer um pouco das vitórias do salmista Davi, você lê lá na sua Bíblia, em 2 Samuel, a partir do capítulo 10. Foram muitas batalhas vencidas, era muita confiança. Então este homem tem uma confiança inabalável de que o seu Deus poderia lhe proteger. Deus continua guardando o salmista ao longo de toda a sua vida. E ele pede ainda que possa morar na casa do Senhor por todos os dias. Enquanto ele não estava em batalha, ele adorava. E quando ele estava em batalha, ele também adorava, porque ele confiava. Lá no Salmo 91:1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Quem é este Onipotente? É o Deus que pode, é o Deus que cuida, é o Deus que livra de todo mal. É o Deus de quem o salmista disse: é a minha fortaleza, a minha luz e a minha salvação. Então, a quem temerei? E nestes dias em que vivemos, de tantas ansiedades e preocupações, nós precisamos ter em quem confiar. E eu pergunto: em quem você confia? Em que você deposita a sua confiança, a sua vida? É no Deus onipotente? É nesse Deus que guarda, que livra, que mesmo que a gente seja alcançado pelas batalhas, como foi Davi, alcançado por aquele
aquele exército inimigo devastador, mas o Deus onipotente orientou suas flechas, orientou as espadas dos seus guerreiros e eles venceram. Agora, já na metade do salmo, há uma mudança. E aí Davi faz um clamor. Ele pede que possa permanecer vivo, que ele possa permanecer adorando a Deus, confiando no Senhor. Até quem diga que isso aqui é um outro salmo que foi unificado. Mas a confiança inabalável do salmista o leva a dizer que, ainda que seus pais o abandonassem, o desamparassem, o Senhor seria com ele. Ainda que lhe faltasse ajuda, seja ela qual fosse, de amigos, de família, de exército, diante daquele exército cruel que se aproximava, que lhe levantava falsos testemunhos, que respirava crueldade, ainda assim o Senhor o livraria. Embora isso lhe causasse angústia e aflição, é claro, mas ele pede a Deus orientação. E lá no finalzinho do salmo, lá pelo verso 11, 12, ele vai dizer: ensina-me, guia-me, porque a sua confiança era inabalável. Que a nossa confiança seja inabalável. Que a gente creia que teremos dias melhores. Que a gente creia que teremos dia com saúde, com prosperidade, com felicidade. E que mantenhamos a nossa confiança fortalecida. Não deixe que as dificuldades, que as enfermidades, que até morte de alguns abale a nossa fé. Que Deus nos abençoe e que o Senhor seja a nossa fortaleza, a nossa luz e que a nossa fé e a nossa confiança jamais seja abalada. Amém.